Sabe aquele chato que fica mandando você fazer o L? Faz o L, blá blá blá, faz o L, blá blá blá, faz o L. Vamos ver qual é a consequência disso? E a notícia é: patrão zomba de funcionário com faz o L e é condenado por assédio. Olha quanto tempo que a Diama não aparece num vídeo. Tá aqui, ó, tá no meu colo hoje. Resolveu vir aqui. O autor disse que trabalhava como faxineiro e que, quando ele cobrava os salários atrasados, passou a ser alvo de comentários políticos no trabalho. Segundo ele, nessas situações, ouvia frases do seu chefe como: vá pedir pro Lula. Só pra deixar claro, né? Salário atrasado. O trabalhador vai cobrar o salário atrasado. E o que o chefe diz? O chefe diz, não, depois eu pago. Não, ele não fala isso. O chefe diz, não, é que tá ruim aqui, eu vou pagar na semana que vem. Não, ele não disse isso. O que o chefe diz é, faz o L, cobra o Lula. Vai cobrar o Lula, o seu salário atrasado. Tipo assim, você é meu patrão. Só pra deixar claro isso. Você é meu patrão. O meu salário tá atrasado. Meu salário. Eu vou lá e trabalho 44 horas por semana. Aí meu salário tá atrasado, você não pagou. Daí eu falo, cara, você não pagou meu salário. Aí você me responde, cobra o Lula! Entende? Ah, mas é só brincadeira, Vinícius, é só brincadeira. Assim, esse é o uso do significante brincadeira pra enrolar o outro numa situação vexatória. Não recebe salário e ainda é humilhado quando cobra. Em outras palavras, é uma mensagem. E a mensagem é, não me cobre, senão você será humilhado. Ou faz o L, porque era apoiador do presidente. Vai sair, Gemma? Vai sair. Decide. Pronto? Pronto. O rabão da Dilma ali, né? Na visão do autor, aquilo não era uma simples brincadeira, uma discussão política comum. Para ele, a situação virou humilhação no ambiente de trabalho. Por isso, então, ele pediu uma indenização por danos morais, além dos pagamentos dos salários atrasados. A empresa, quando foi se defender, disse que existia uma troca de provocações entre as partes. Ambos se provocavam no trabalho. O sócio da empresa afirmou que os conflitos começaram depois que o autor passou a falar do presidente Lula e do PT dentro do ambiente de trabalho. Mas passou a falar provocando o seu chefe? É tipo isso? Ou simplesmente disse, ah, o Lula, tal. Simplesmente falou isso. Simplesmente disse, o Lula, votei no Lula. Lula é legal. Ou ele provocava o chefe? Segundo a defesa, o autor teria chamado o sócio de miliciano por ele apoiar Bolsonaro. E em resposta, Desculpa. o sócio admitiu que também passou a fazer comentários contra o autor, chegando a chamá-lo de bandido. Meu Deus. Meu Deus. Olha o nível disso, cara. Olha o nível disso. De bandido. A própria empresa diz que chamava o autor de bandido por apoiar Lula. A tentativa da defesa, então, foi mostrar que as ofensas eram dos dois lados. O juiz, quando foi julgar a ação, procedente, vai dar o dano moral para o autor. O juiz entendeu que a conduta da empresa passou do limite do debate político e configurou assédio moral no ambiente de trabalho. Isso porque o problema não estava apenas na divergência de opinião, mas no fato de que esses comentários eram feitos justamente quando o autor ia cobrar os salários atrasados. O que é fundamental para entender o sentido que é construído na interação. Aqui, de novo, eu preciso, de novo, falar do cara que é o meu livrinho de bolso aqui no cotidiano do Colunas Tortas nos últimos meses, que é Erving Goffman, certo? A representação do eu na vida cotidiana. O sentido, ele vai ser produzido enquanto a interação está acontecendo. Então, é muito diferente numa mesa do refeitório ter uma discussão política que pode ser permeada de provocações versus essas provocações aparecerem no momento formal de cobrança de salário. No momento formal da cobrança do salário, deixa de ser uma provocação gratuita e se transforma num cala-boca. E é óbvio que esse cala-boca nunca vai cair bem quando ele vem do chefe. É óbvio que não. Moralmente não cairia bem pra ninguém. Só que quando é uma situação de trabalho, é pior ainda, porque é basicamente um chefe dizendo, eu não paguei teu salário, não me cobre. Para o juiz, esse comportamento ficou ainda mais evidente porque o próprio sócio da empresa admitiu no depoimento em audiência que fazia esse tipo de comentário contra o autor. Ou seja, a prova do processo acabou confirmando que essas falas realmente aconteceram. Então, a própria empresa confirma o que o autor disse na petição inicial. Com isso, então, o juiz condenou a empresa a uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil, mais o pagamento de todos os salários atrasados.
A empresa não gostou nada disso, recorreu para o TRT. O desembargador entendeu de forma igual. Condenar em 10 mil. Recorreu também para o TST e o ministro também entendeu de forma igual. Condenação de 10 mil reais. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje. Olha, Saloli, inclusive, né? Perfil @anoticiae. Saloli. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram, e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago a Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Eu achei que foi pouco, porque de fato a gente volta a essa situação, essa coisa cotidiana, né? Se por acaso um funcionário, ele começa a dizer assim, votou no Bolsonaro, fala diretamente pro chefe, pro patrão, pro supervisor, seja lá pra quem for, fala diretamente, você votou no Bolsonaro, começa a fazer provocação. O ambiente de trabalho tem uma ética própria que é definida pela empresa, e nessa ética própria definida pela empresa, você pode só demitir a pessoa. Talvez não dê pra demitir com justa causa, talvez. Mas você pode demitir a pessoa. Pô, se o cara tá aqui falando groselha, eu vou demitir esse funcionário. O cara tá ultrapassando o limite do aceitável dentro da empresa. Vou demiti-lo. É possível demitir um funcionário. Não é como se fosse o fim do mundo demitir um funcionário. Inclusive, é a prerrogativa do patrão poder demitir qualquer um sem precisar ter justa causa. Vai pagar os encargos, a multa, mas é uma prerrogativa do patrão poder demitir sem ter uma justa causa. É possível realizar a demissão. Eu não quero você na minha empresa. Demite. Pode fazer isso. Só que em vez de compreender dessa maneira, o patrão ele entra nessa pilha e começa a realizar provocações em momentos de formalidade. E aí aquela coisa, você sai da sua casa, 6 da manhã, vai trabalhar, fica 8 horas e 48 minutos do seu dia ali no trabalho, o dia inteiro, trabalha o mês inteiro, chega no dia do pagamento, chega ali no 5º dia útil, você não recebe o seu pagamento. Isso é uma situação extremamente formal e eu não vou dizer cotidiana, mas assim, ela faz parte de uma cotidianidade da relação de trabalho. Se eu não recebi meu salário, eu vou cobrar meu salário. E cobrar não é, sei lá, pegar um pedaço de pau e começar a bater no carro do dono da empresa, né? Cadê meu salário? Plau! Cadê meu salário? Plau!
Cadê meu salário? Plau! Cobrar é assim, você não me pagou, eu preciso do meu salário, eu trabalhei pra isso. Cadê meu salário, né? Cobrança, coisa básica. Nessa situação formal, manter uma relação de provocação é óbvio que é um tiro no pé. E é claro que aqui já vai pra um lugar de espezinhar, né? Já vai para um lugar de uma relação, primeiro, que é hierárquica, entre o patrão e funcionário. Existe uma relação hierárquica. O patrão pode demitir. Existe uma relação hierárquica posta entre patrão e funcionário. E nessa relação de poder que existe entre patrão e funcionário, você usar no momento em que a relação de poder é válida, que é o momento da cobrança do salário. Quando o funcionário cobra o salário, não é o Cláudio cobrando o João. Quando ele cobra o salário, é o funcionário cobrando o patrão. A gente tá ligado muito mais a posições do que a pessoas CPF, entende? São posições que estão em relação, a do trabalhador e a do patrão. Então, quando o Cláudio cobra o João, é o funcionário cobrando o patrão. Quando o funcionário cobra o patrão e o patrão, no uso da sua hierarquia e exercendo o poder a partir da sua hierarquia, ele começa a provocar de volta e meio que se esconder da necessidade de pagar o salário, driblar a cobrança do salário. É óbvio que aqui você tem alguém ultrapassando completamente todos os limites. Deixa de ser uma questão meramente moral. Deixa de ser uma questão de um desagrado interacional cotidiano, um desagrado de uma relação interpessoal qualquer, e passa a ser, num nível um pouco maior e um pouco mais importante, passa a ser um jeito de negar a própria possibilidade do funcionário se fazer valer dos seus direitos, que é o de receber o salário. É muito mais do que uma provocação gratuita trocada. Chega num nível que de provocação se transforma num cala-boca. E aí não tem saída, né? Porque assim, no fundo, o que o patrão quis foi sair por cima. Sair por cima de uma situação de provocação gratuita, de uma provocação gratuita que não está necessariamente inserida numa relação de trabalho, mas quis fazer isso a partir da situação vantajosa da própria relação de trabalho. E isso é o normal, tá? Em conflitos, as pessoas se aproveitam das situações vantajosas que elas têm para conseguir sair por cima, para fazer valer o que elas querem. Isso é a coisa mais normal do mundo. As pessoas se aproveitam de estratégias que são vantajosas para si próprias, para poder fazer valer a sua razão num conflito. No entanto, nesse momento, a situação vantajosa é a própria relação de trabalho, e aí, cara, se você pega um funcionário que tem um mínimo de consciência, ele vai botar no pau. Ele vai processar. E provavelmente vai ganhar, porque não tem como, né? Não tem como. Fica a dica, então. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.